E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar da Loteca 1171. Esse é o primeiro vídeo com análises, né? Já tinha feito um mostrando a grade, mas aqui eu tô trazendo agora as informações para tentar ajudar a gente aí nos palpites aí para as nossas apostas da Loteca 1171. O estagiário das loterias, né, exagerou aqui nessa grade, colocou uns jogos bem complicados. Eu dei uma pesquisada, né, o Campeonato Carioca terão, né, as semifinais na sexta-feira, né, acredito que devido ao carnaval. Agora, o Paulista, até o presente momento, né, não tem os horários, mas os jogos estão marcados para sábado, né? Por que o pessoal não usou alguns jogos do Paulista, né? Mas, como disseram aí nos comentários do vídeo anterior, é só para complicar a nossa vida. Bom, mas não tem problema, vamos para cima das lotecas aí dos 14 pontos. Sem enrolação, né? Vamos aqui falar já do primeiro jogo, Juventude Grêmio, o jogo da volta aí, o Campeonato Gaúcho. O que eu trago aqui de informação, né? Que o Juventude, o último jogo foi justamente aí contra o Grêmio, né? O primeiro jogo entre eles, o Grêmio em casa venceu, né? O Juventude por 2-1. O Juventude fora de casa pelo Campeonato Gaúcho venceu o Pelotas por 3-2 e mais uma partida fora de casa, empate em 1-1 contra o Avenida. O Grêmio veio dessa vitória em casa em cima do Juventude por 2-1. Pela Copa do Brasil, empate com o São Raimundo em 1-1. E esse jogo aqui foi no sufoco, hein? Porque o gol do Grêmio só saiu no segundo tempo, nos acréscimos, hein? Aí essa partida contra o São Raimundo foi para os pênaltis e o Grêmio conseguiu classificar nos pênaltis. Partida complicada essa aqui na Copa do Brasil, hein? Antes desse jogo, fora de casa, o Grêmio venceu o Ipiranga por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que dos últimos 8 jogos, 7, quando o Grêmio joga fora de casa, ele faz menos que 2 gols e meio. Já o Juventude, quando ele joga em casa, de 6 jogos, 5, ele também faz menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Juventude, caso não se classifique para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, aí será o primeiro jogo do Brasileirão contra o Vitória em casa, e o Grêmio a mesma coisa, né? Se não passar para a próxima fase do Gaúcho, o próximo jogo do Grêmio é contra o Atlético Mineiro em casa pelo Brasileirão primeira rodada. Últimos confrontos aí entre eles, né? O Juventude tem 4 vitórias, são 3 empates e 8 vitórias para o Grêmio. O último jogo, como a gente viu lá em cima, foi agora dia 22/2, vitória do Grêmio em casa por 2-1, e antes disso, no início de fevereiro, agora de 2025, o Juventude em casa venceu por 2-0. Esse jogo do Grêmio e Juventude, o jogo 1, foi um placar bem apertado, não foi um jogo tranquilo aí para o Grêmio, apesar da vitória. E agora o Juventude jogando em casa, tenho certeza que vai partir para cima, mas pode deixar brechas aí para o time do Grêmio, que é muito perigoso aí nos contra-ataques. E acompanhando os números aqui, e as informações desse confronto, tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Juventude e Grêmio, tô indo de duplo aberto. Jogo 2, Londrina e Cianorte. O último jogo do Londrina foi com o próprio Cianorte, agora no dia 23/2. O Londrina fora de casa venceu, né, por 2-0, agora vai jogar em casa. Antes disso, tinha perdido para o Atlético Paranaense em casa por 1-0 e em casa venceu o Andraus por 2-1. Já o Cianorte tá vindo dessa derrota, né, para o Londrina em casa por 2-0, fora de casa perdeu para o Azures por 2-0 e em casa venceu o Paraná por 2-0. Aqui em desempenho, dos últimos 5 jogos, em 4, quem marcou o primeiro em seus confrontos, né, foi o Londrina. E já a informação aqui do Cianorte, dos últimos 4 jogos, em 3, ele sofreu gol primeiro, né? Próximo jogo aí do Londrina, não haverá nada próximo, nenhuma partida importante para os dois times, né? Então, se eles não se classificar, vão ficar um tempinho aí parado. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Londrina, 6 empates e 3 vitórias para o Cianorte. No último jogo, né, a gente viu ali, dia 23/2 agora pelo Paranaense, o Londrina fora de casa venceu por 2-0. E em janeiro desse ano, na casa do Cianorte, mais uma vitória do Londrina por 2-1. Olhando os números aqui e esse histórico e o desempenho, né, o Londrina já venceu na casa do Cianorte e agora vai estar jogando do lado da sua torcida. É muito difícil, né, acreditar que o Cianorte vai conseguir uma vitória, né, mas é futebol, a gente sabe que pode acontecer, mas nesse caso aqui eu tô indo seco aí na vitória do Londrina. Jogo 3,
finais, Murici e CSA. A partida aqui, se eu não me engano, é pela Copa Alagoas. Último jogo aí do Murici, jogando em casa, agora em fevereiro de 2025. Perdeu para o CSE por 3-0. Outro jogo em casa venceu o Igaci por 3-0. E mais um jogo em casa 0-0 contra o CRB. Já o CSA em casa venceu o Asa pelo campeonato alagoano por 1-0. Pela Copa do Brasil enfrentou o Boa Vista fora de casa e venceu por 2-0. E pela Copa Alagoas em casa perdeu para o Penendense. Aqui em desempenho a classificação do grupo. No grupo B, grupo do CSA, ele está na segunda posição com 7 pontos em 4 jogos. São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No grupo A, o Murici, ele está na sexta posição com 3 pontos em 2 jogos, tem 1 vitória, não tem nenhum empate e 1 derrota. O próximo jogo aí do Murici será fora de casa contra o Asa pela Copa Alagoas, rodada 6. E o CSA aí complica pra gente, né? Ele vai ter um jogo pela Copa do Brasil contra o Tuna-Luz. Agora, será que o CSA vai poupar jogadores contra o Murici? Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Murici, 4 empates e 9 vitórias para o CSA. O último jogo foi agora em janeiro de 2025 entre eles, na casa do CSA. O CSA venceu por 2-0. Antes disso, só em março do ano passado, Copa Alagoas, na casa do Murici, o CSA venceu de novo por 3-0. Bom, olhando esses números aqui e essas informações, o CSA ele tá até bem colocado ali no campeonato, dentro do grupo dele, e tô acreditando aí que o CSA vai poupar jogadores, né, para jogar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil a gente sabe que paga muito bem quando passa de fase. E se o CSA for com o time reserva e o Murici com o titular, eu tô acreditando mais num empate entre eles. Caso você tenha condições de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria uma vitória do CSA também. E agora que eu falei nos duplos, né, que foi o primeiro que surgiu, eu esqueci de avisar que sempre no meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, tá? Jogo 4, Cururipe de Alagoas contra CSE. O que eu trago aqui de informação, último jogo aí do Cururipe pela Copa Alagoas, venceu o CEO, ou CEL, sinceramente não sei como se pronuncia o nome do time. Antes disso, fora de casa perdeu para o CRB por 5-0 campeonato alagoano, e pela Copa Alagoas, fora de casa, venceu o Asa por 1-0. Já o CSE, em casa pela Copa Alagoas, venceu o Zumbi por 1-0. Fora de casa também pela Copa Alagoas, venceu o Murici por 3-0. E pelo campeonato alagoano, fora de casa, perdeu para o Asa por 4-0. Classificação dos grupos, o CSE no grupo B, ele é o líder com 12 pontos, em 4 jogos tem 4 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, tá 100% aí no campeonato. Já o Cururipe, ele tá na 4ª posição do grupo A, com 6 pontos, em 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Próximos jogos aí do Cururipe, ele vai jogar fora de casa contra o Guarani pela Copa Alagoas, e o CSE vai jogar em casa pela Copa Alagoas também contra o Dimensão. Últimos confrontos entre eles, o Cururipe tem 2 vitórias, são 7 empates e 6 vitórias para o CSE. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025, na casa do CSE, empate em 0-0. E antes disso, em fevereiro de 2024, também pelo Campeonato Alagoano, na casa do CSE, outro empate, só que em 1-1. Que partida difícil essa aqui, né? O CSE a gente viu ali que tá fazendo uma boa campanha, a 100% no campeonato. Próximos jogos aí não é Copa do Brasil para ambas as equipes. Então aqui mesmo o CSE jogando fora de casa, tô acreditando mais na vitória do CSE e tô indo seco na vitória do CSE. Mas a gente pode ver ali que os empates entre eles é uma coisa que acontece muito, principalmente aí nas últimas 2 partidas. Então se você tem condições de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também. Jogo 5, Bahia e Jacuipense. Eu trago aqui de informação que o último jogo do Bahia jogando em casa venceu o Juazeirense por 2-0. Pela Libertadores fora de casa empatou com o The Strongest em 1-1. E voltando para o Campeonato Baiano fora de casa venceu o Barcelona por 1-0. Já o Jacuipense pelo Campeonato Baiano fora de casa venceu o Jequié por 2-1. Em casa venceu o Porto por 5-0 e fora de casa empatou com o Barcelona em 1-1. Classificação do campeonato, a Jacuipense está fazendo uma campanha melhor que o Bahia, está na 2ª posição com 19 pontos, 9 jogos, são 5 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, hein? Já o Bahia vem na 3ª posição, apenas um pontinho atrás com 18 pontos, em 9 jogos tem 5 triunfos, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Bahia será fora de casa pela Copa do Nordeste contra o Confiança, e a Jacuipense vai ter um novo jogo aí contra o Bahia em casa.
Últimos confrontos entre eles são 8 triunfos para o Bahia, 5 empates e 2 vitórias para a Jacuipense. O último jogo foi em janeiro de 2025 pelo Campeonato Baiano, na casa da Jacuipense, empate em 0-0. Antes disso, em março do ano passado, na casa do Bahia, triunfo do Bahia aí por 2-0. O Bahia tem Copa do Nordeste, né, como próximo jogo, mas tô acreditando que contra a Jacuipense aí venha com um time misto. Vem fazendo isso contra o Barcelona, né, e também contra a Juazeirense, né, devido a Libertadores, né, e mesmo assim venceu os seus jogos. Agora na Copa do Nordeste, né, como próximo jogo, acredito que venha com um time mais forte para esse confronto, né? E jogando em casa ainda, eu tô indo seco aí no triunfo do Bahia para esse palpite aqui do jogo 5. Jogo 6, Sergipe e América, do Sergipe. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Sergipe foi contra o Guarani, venceu em casa por 4-0 pelo Campeonato Sergipano. Pela Copa do Brasil, jogando em casa, perdeu para o Ceará por 2-0 e em casa perdeu para o time do Lagarto por 4-0 o Campeonato Sergipano. Já o América empatou fora de casa contra o Carmópolis em 1-1. Outro jogo fora de casa perdeu por 1-0 para o Barra e jogando em casa venceu o Guarani por 3-0. Todos os jogos aí pelo Campeonato Sergipano. Classificação do campeonato, o América ele é o quinto colocado, tem 12 pontos em 8 jogos, são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Sergipe ele é o sexto colocado, apenas um ponto atrás, né, com 11 pontos em 8 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Sergipe e também do América não haverá, a não ser que eles classifiquem para a próxima fase, né? É um jogo decisivo aí para eles. Últimos confrontos entre eles, o Sergipe tem 3 vitórias, há um empate entre eles e o América não venceu nenhuma vez. O último confronto foi em janeiro de 2024 na casa do Sergipe, empate em 1-1. Antes disso, só em janeiro de 2023, o Sergipe jogando em casa venceu por 2-0. Bom, o que a gente pode ver, né, que o América, querendo ou não, tá fazendo uma campanha um pouquinho melhor que o Sergipe, que joga em casa, essa é a vantagem que eu vejo. Vejo também vantagem para o Sergipe aqui nos confrontos, né, pelo menos nos últimos anos. E como o Sergipe foi eliminado ali da Copa do Brasil pelo Ceará, deve estar mais focado aí no Campeonato Sergipano. Mesmo assim, considero essa partida super difícil, números muito parecidos ali em desempenho. Por esse motivo eu tô indo de Sergipe e empate entre eles. Jogo 7, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Último jogo aí do Atlético de Madrid, jogando fora de casa pelo Campeonato Espanhol, venceu o Valência por 3-0. Em casa, empatou com o Celta de Vigo em 1-1. E fora de casa, outro empate com o Real Madrid em 1-1. O Atlético, jogando em casa, venceu o Valladolid por 7-1. E lá vem eles de novo. Esse placar aqui a gente nunca vai esquecer, né? Fora de casa, empate com o Espanhol em 1-1 e em casa venceu o Girona por 3-0. Classificação do campeonato, o Atlético de Madrid, ele é o terceiro colocado com 25 jogos, tem 53 pontos, são 15 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Já o Atlético de Bilbao vem na quarta posição com 25 jogos, 48 pontos, tá muito bem também no campeonato, são 13 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Aqui tá o problema, né? Próximo jogo do Atlético de Madrid, na casa do Real Madrid, Liga dos Campeões. E o Atlético também, né, vai ter Liga Europa fora de casa contra a Roma. Últimos confrontos entre eles, o Atlético de Madrid tem 6 vitórias, são 2 empates e 7 vitórias aí para o Atlético de Bilbao. O último confronto foi só lá em 2024, o Atlético de Madrid fora de casa venceu por 1-0. Antes disso, também em 2024, no mês 4, na casa do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid venceu por 3-1. Jogo complicado, né, por causa desses dois próximos jogos, né, Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, Liga Europa. O Atlético de Madrid, ele vem forte aí no Campeonato Espanhol, tá tentando não deixar, né, Barcelona e Real Madrid desgarrar. Eu tô acreditando que o Atlético de Madrid não venha, né, com um time tão reserva assim, mas é Liga dos Campeões, né, meio difícil não poupar alguém, né. Imaginando que as duas equipes aí coloquem times mistos, eu vejo o elenco, né, do Atlético de Madrid mais forte que o elenco do Atlético de Bilbao. É bem capaz aí que poupe, né, os irmãos Williams aí, né. E para essa partida aqui eu tô indo seco no Atlético de Madrid, acreditando aí também na força da torcida. Jogo 8, PSG e Lille. Confronto complicadíssimo também, hein? Último jogo aí do PSG, fora de casa venceu o Lyon por 3-2, campeonato francês. Pela Liga dos Campeões, contra o Brest,
precisava vencer, né, para garantir a vaga. Venceu por 7-0 jogando em casa, já tinha vencido a primeira partida. E voltando pelo campeonato francês, fora de casa venceu o Toulouse por 1-0. Já o Lille, em casa, venceu o Mônaco por 2-1, campeonato francês. Fora de casa venceu o Rennes por 2-0. E em casa perdeu para o Le Havre por 2-1. Classificação do campeonato, o Paris Saint-Germain é o líder com 23 jogos, tem 59 pontos, 18 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Já o Lille, ele é o quarto colocado com 23 jogos, tem 41 pontos, 11 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Paris Saint-Germain vai pegar justamente quem, né? Liverpool, na Liga dos Campeões. Em casa, pelo menos, né? E o Lille vai jogar fora de casa contra o Borussia Dortmund, também Liga dos Campeões. Últimos confrontos entre eles são 10 vitórias para o Paris Saint-Germain, 2 empates e 3 vitórias para o Lille. O último confronto foi no mês 9 de 2024. O Paris Saint-Germain fora de casa venceu o Lille por 3-1. E em fevereiro de 2024, na casa do PSG, vitória do PSG por 3-1. Bom, aqui é como eu disse no palpite anterior, né? Difícil é prever qual será o time titular. Mas Paris Saint-Germain, muito investimento, tem um elenco muito forte, vai jogar em casa, não tem nenhuma derrota. A gente olha os últimos confrontos aqui, são 10 vitórias para o Paris Saint-Germain. Não é possível que o time reserva do Lille é mais forte que o time reserva do Paris Saint-Germain. Então, por esse motivo, eu tô indo seco aqui na vitória do Paris Saint-Germain. E o Lille também, né, como ele tá fazendo uma excelente campanha aí na Liga dos Campeões, deve estar jogando todas as suas fichas nesse campeonato, né, vendo que o Paris Saint-Germain ali tá pelo menos, né, 18 pontos na frente, né, não tem mais como alcançar o Paris Saint-Germain no campeonato francês, então é bem provável que o Lille venha com reservas totais, né. Jogo 9, Internacional e Caxias. O último jogo do Internacional foi contra o próprio Caxias, o primeiro jogo entre eles. Fora de casa venceu por 2-0. Em casa venceu o Monson por 2-0 e fora de casa venceu o São Luís por 3-1. O Caxias, jogando em casa, tá vindo dessa derrota para o Internacional por 2-0. Em casa, empate contra o São José em 1-1 e fora de casa, outro empate contra o Guarani em 0-0. Eu trago de informação aqui em desempenho que nesse confronto dos últimos 10 jogos, 10, quem marcou primeiro foi o Internacional. Isso aqui é uma informação bem importante, né? Porque esse confronto ainda vai ser na casa do Internacional agora. E dos últimos 9 jogos do Internacional, em 8, foi o Internacional que marcou primeiro que seus adversários. Próximo jogo do Internacional, se ele não se classificar, será pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Flamengo. E o Caxias, como a gente pode ver aqui, se ele não se classificar, não terá jogos pelos próximos dias, né? No agregado aí tá 2-0 para o Internacional. Últimos confrontos entre eles são 9 vitórias para o Internacional, 4 empates e 2 vitórias para o Caxias. O último confronto, como a gente viu, foi agora dia 22 de fevereiro. O Internacional fora de casa venceu por 2-0. E antes disso, em fevereiro de 2024, na casa do Internacional, foi outra vitória por 2-0. Bom, essa partida não tem muito o que falar. O Internacional já venceu fora de casa. Não foi um jogo fácil, demorou para sair os gols. Aqui o histórico, muitas vitórias para o Internacional. Ainda tem essas informações aqui no desempenho, que o Internacional sempre faz gol primeiro que seus adversários, e nesse confronto também. Então, aqui não tem muito o que dizer, eu tô indo seco no Internacional. Jogo 10, Altos do Piauí e 4 de julho do Piauí. O último jogo aí do Altos do Piauí foi contra o 4 de julho. Fora de casa perdeu por 1-0. Pela Copa do Nordeste perdeu fora de casa para o Ferroviário também por 1-0. E jogando fora de casa, empate em 2-2 contra o Clube Atlético Piauense pelo Campeonato Piauense. Já o 4 de julho, jogando em casa, venceu o Altos por 1-0. Em casa perdeu para o Parnaíba por 4-2. E em casa mais uma derrota aí para o Oiriense por 2-1. O que eu trago aqui em desempenho, que o Altos do Piauí, quando joga em casa, são 7 partidas, dessas últimas 7, em 6 fez menos que 2 gols e meio. Então, mesmo quando joga em casa, não é um time que goleia muito, né? E nesse confronto, nos últimos 7 jogos, em 6, houve menos que 2 gols e meio. Então, geralmente partidas com poucos gols entre essas duas equipes. Próximo jogo aí do Altos do Piauí terá a Copa do Nordeste, rodada 5 contra o Vitória fora de casa. E o 4 de julho, se não passar para a próxima fase, não haverá mais jogos pelos próximos dias. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Altos, 5 empates e 3 vitórias para o 4 de julho. O último jogo, como a gente viu lá em cima, né, dia 22/2 agora. 4 de julho em casa venceu o Altos por 1-0. E antes disso, em janeiro de 2024,
2024, na casa do Altos, vitória do Altos por 2-1. Bom, Altos do Piauí é um time mais conhecido do Brasil do que o 4 de julho, mas a gente pode ver ali que no primeiro jogo o 4 de julho venceu. Nos confrontos aqui entre eles, o 4 de julho não tem tanta vantagem, né? Mais vantagem para o Altos do Piauí, mas o Altos do Piauí, se a gente olhar ali também, não vem de bons resultados nas suas últimas partidas. Vai estar jogando em casa, né? Provavelmente vai ter maior torcida, e por esse motivo eu tô indo de Altos do Piauí, que vai tentar buscar o resultado, né? Porque perdeu por 1-0 a primeira partida, só que também tô indo de empate entre eles, né? Jogo 11, Avenida do Rio Grande do Sul e São José. O último jogo aí do Avenida, fora de casa, empatou com o Pelotas em 2-2. Em casa, outro empate contra o Brasil de Pelotas. E em casa, outro empate contra o Brasil em 1-1. Já o São José, fora de casa, venceu o Brasil por 3-2. Em casa, empatou com o Pelotas em 2-2. E contra o Caxias, fora de casa, empate em 1-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que o Avenida, dos últimos 5 jogos, em 4, foi ele que marcou primeiro que seus adversários. E já o São José, em 5 partidas, em 4, ele foi quem sofreu primeiro o gol do que os adversários dele, né? Próximo jogo aí do Avenida será contra o próprio São José. Esses jogos aqui são válidos, né, para um quadrangular que eles estão disputando para ver quem é que vai cair para a próxima divisão. É a rodada 4. Então o próximo jogo aí das duas equipes é entre eles mesmos. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Avenida, são 3 empates e 2 vitórias para o São José. O último confronto foi em março de 2024 na casa do Avenida, empate em 0-0. E em março de 2023, na casa do São José, empate em 2-2. Outra partida que eu considero bem complicada, o Avenida não tem um bom retrospecto aí contra o São José, não há vitórias, né, nos últimos anos. A vantagem é que vai estar jogando em casa, e para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, né? Eu tô indo de empate e São José, mas considero essa partida aqui uma das mais equilibradas dessa grade, viu? Jogo 12, Barcelona e Real Sociedade. O último jogo do Barcelona, jogando fora de casa, venceu Las Palmas por 2-0. Em casa venceu o Rayo Vallecano por 1-0. E fora de casa venceu o Sevilha por 4-1. Já a Real Sociedade, em casa, venceu o Midland pela Liga Europa por 5-2. Fora de casa perdeu para o Real Betis por 3-0. E pela Liga Europa, fora de casa venceu o Midland aí por 2-1. Classificação do campeonato, Barcelona ele é o líder com 25 jogos, tem 54 pontos, 17 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já a Real Sociedad ela é a 9ª colocada com 25 jogos, tem 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Barcelona, aqui também complica, né? É Liga dos Campeões fora de casa contra o Benfica. Só que a Real Sociedad também, né, vai ter Liga Europa, vai jogar as oitavas de final contra o Manchester United em casa. Últimos confrontos entre eles são 12 vitórias para o Barcelona, 1 empate e 2 vitórias para a Real Sociedad. O último jogo foi em novembro de 2024, a Real Sociedad em casa venceu o Barcelona por 1-0. E antes disso, no mês 5 de 2024, na casa do Barcelona, vitória do Barcelona por 2-0. Bom, aqui é a mesma coisa, né? Levando em consideração que as duas equipes vão vir com time reserva para misto. Barcelona tem mais elenco, né? Tem mais molecada da base aí para usar. Vai estar jogando em casa. Acredito que, como está disputando ponta a ponta aí com Real Madrid e Atlético de Madrid, o time não seja tão reserva assim, vai vir um time forte a campo, né, contra a Real Sociedad, e por esse motivo eu tô indo seco aí no Barcelona. Esse confronto aqui também entre eles, né, muita vantagem para o Barcelona, 12 vitórias. Jogo 13, Náutico e Retro Brasil. O último jogo do Náutico pelo Campeonato Pernambucano fora de casa perdeu para o Decisão por 1-0. Pela Copa do Brasil venceu o Santa Cruz fora de casa por 4-0. E fora de casa pelo Pernambucano venceu o Sport Recife, né? Lembro que esse jogo estava na loteca, né? Foi uma grande surpresa. Já o Retrô fora de casa pelo Campeonato Pernambucano perdeu para o Central por 3-1. Em casa empate com decisão em 1-1. E fora de casa venceu o Petrolina por 1-0. Aqui em confrontos, dos últimos 7 jogos, nesse confronto, 7 partidas teve menos que 2 gols e meio. Então, poucos gols quando eles jogam entre eles, né? E o Retrô, nos últimos 9 jogos, jogando fora de casa, em 7 fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Náutico será pela Copa do Nordeste fora de casa contra o Sampaio Correia. E o Retrô, se não passar para a próxima fase, não haverá jogos nos próximos dias. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Náutico, 3 empates e 4 vitórias para o Retrô. O último confronto foi em fevereiro de 2025 agora. O Retrô em casa venceu o Náutico por 1-0.
Antes disso, em março de 2024, na casa do Retrô, outra vitória do Retrô por 1-0. Bom, para essa partida aqui, tô acreditando que o Náutico venha com o time titular, mesmo o próximo jogo ali sendo pela Copa do Nordeste, né, contra o Sampaio Corrêa. Vai estar jogando em casa. Tem essa derrota aqui, né, pro decisão fora de casa por 1-0, mas tirando essa derrota tá vindo de bons números, né? Goleada em cima do Santa Cruz, vitória em cima do Sport Recife fora de casa. Então, por esse motivo, eu tô indo seco aí na vitória do Náutico. Jogo 14, Milan e Lazio, campeonato italiano. Último jogo do Milan, jogando fora de casa, perdeu para o Torino por 2-1. Pela Liga dos Campeões, empate contra o Feyenoord em 1-1. Acabou sendo eliminado, né? E voltando aqui para o campeonato italiano, jogando em casa, venceu o Hellas Verona por 1-0. Já a Lazio, fora de casa, empate com o Venezia em 0-0. Jogando em casa, outro empate contra o Napoli em 2-2. E em casa venceu o Monza por 5-1. Classificação aí do campeonato italiano. A Lazio vem na quinta posição com 26 jogos, tem 47 pontos, são 14 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Já o Milan vem na sétima posição com 25 jogos, tem 41 pontos, tem 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Milan será pelo campeonato italiano, contra o Lecce, fora de casa. E a Lazio vai ter a Liga Europa, oitavas de final, contra o Viktoria Pilsen. Então pode ser, né, que a Lazio poupe jogadores, hein? Últimos confrontos entre eles, o Milan tem 9 vitórias, são 2 empates e 4 vitórias para a Lazio. O último confronto foi no mês 8 de 2024 na casa da Lazio, empate em 2-2. E outra partida na casa da Lazio, só que em março de 2024, o Milan venceu por 1-0. Bom, o Milan vai estar jogando em casa, esses últimos confrontos entre eles, mais vantagem aí para o Milan. A Lazio tem esse jogo aí das oitavas de final. O Milan, como ele já foi desclassificado aí da Liga dos Campeões, pode focar mais aí no campeonato italiano, colocar força máxima, buscar uma recuperação, né? Porque na tabela ali tá abaixo da Lazio, diferença de 6 pontos. Então precisa buscar essa vaga aí da Liga dos Campeões pelo campeonato italiano, né? Por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Milan e empate entre eles. Bom, pessoal, esse aqui foi o segundo vídeo falando da Loteca 1171, o primeiro com análises, né, informações sobre os confrontos. Estagiário da Loteca pegou pesado aí com a gente, mas é assim, vamos analisar, contar com a sorte também. Breve vou trazer mais informações sobre essa grade da Loteca 1171. Se você assistiu até aqui, agradeço demais. Se você não conheceu o canal, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe. E se você tem aquelas informações privilegiadas aí da diretoria, dos clubes, deixa aí nos comentários. Ajuda demais a comunidade aí que gosta da Loteca, das apostas. E é sempre bom a gente trocar essas informações, porque a gente vê os confrontos por outros olhares, né? Desejo sorte aí na Loteca 1171 e até o próximo vídeo. Fui!